Bom dia, moçada, graça e paz, igreja. Estamos de volta com mais uma escolinha bíblica dominical. E nesse domingo vamos dar continuidade, no tema medo e ansiedade. Vamos para a segunda parte. A primeira falamos do medo, E agora a gente vai falar um pouco da ansiedade. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma resenha da primeira parte. Lembrando que nosso texto bíblico, nossa base bíblica, ou nosso versículo-chave é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Vamos ver na outra linguagem. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora vamos para a nossa resenha da primeira parte. Na primeira parte, o que a gente viu do estudo? Falamos do medo, dando ênfase no medo providencial, que são aquele medo sadio, que, por exemplo, é aquele medo de ser atropelado. Eu dei o exemplo lá na primeira parte, tem vários exemplos, mas eu peguei só esse aqui para lembrar, para vir na memória. E qual que é o segredo, ou qual que é a realidade, para não ter medo? É o temor do Senhor, remove todos os medos. Falamos também do medo escravizador, que são aqueles que domina, paralisa, sufoca, impedindo-nos de fazer a vontade de Deus. Depois falamos do medo que usa disfarces, disfarce da força, o disfarce da santidade, o disfarce do amor. Falamos como tratar o medo, tendo a certeza do quê? De que Deus está contigo a todo tempo, olhando para o alto, com fé, pedindo aumento da fé, perseverança, obedecer os mandamentos a respeito do amor, mesmo quando seus sentimentos contrariam. Então esse foi a resenha da primeira parte, que resume em quê? Para a gente não ter medo. Temor do Senhor, a gente perde os medos, porque a gente aumenta a fé, e aumentando a fé, elimina-se os medos, afastando aqueles medos que às vezes nos aterroriza, medos que, vamos dizer que medos primários, aumentando a intimidade com o Senhor, a tendência é não ter mais medo. Então o segredo qual que é? Temor a Deus. Agora vamos entrar na ansiedade, A ansiedade que está sendo um problema mundial. Assim como o medo não tem espaço no âmbito do amor, a ansiedade contraria a fé. Olha que interessante, ó. Assim como o medo não tem espaço no âmbito do amor, a ansiedade contraria a fé. Medo e ansiedade, ela tem algo em comum. O medo e a ansiedade. O que seria? A insegurança. O mesmo combustível que alimenta o medo, ele nutre a ansiedade. Qual que é esse? Que tem em comum entre eles? Insegurança. Na Bíblia, a palavra ansiedade é usada de dois modos para descrever a aflição e a angústia. Vejamos alguns versículos. Eu separei alguns versículos: Salmo 94, 19, Mateus 6, de 25 a 34, Filipenses capítulo 4, de 6 a 7, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos ver dois deles. Salmo 94, 19. Acompanhem comigo. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Filipenses capítulo 4, de 6 a 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos
com Cristo Jesus. Então, esse foi um dos versículos, né? Alguns, são vários os versículos, mas esse que descreve aflição e angústia na Bíblia. E o outro, qual que é o outro? Como sentimento sadio de preocupação. Separei dois versículos aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, e Filipenses capítulo 2, versículo 20. Ambos eu resumi aqui, ó. No texto aos Coríntios, Paulo mostra a preocupação que ele estava com todas as igrejas. Já em Filipenses, Paulo ele fala de Timóteo, que se preocupava com os interesses dos irmãos de Filipos. Nos dois casos, usou a mesma palavra: ansiedade, cuidado, preocupação, inquietação. E as causas da ansiedade? Qual que seriam as causas da ansiedade que tanto hoje assola a humanidade? Primeira, ameaça. Exemplo seria risco de fracassar, incerteza do futuro ou da separação. Outro ponto, conflito. Diante de dilemas como que caminho eu vou, cheguei numa bifurcação, para qual? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Né? São os dilemas, dúvidas quanto à decisão correta, medo de errar. O outro ponto, o medo. Medo do quê? De fracasso. Do fracasso, medo da rejeição, doenças, solidão, morte. E o quarto, necessidades insatisfeitas. Segurança, significado, realização, sobrevivência, amor, identidade. Então esses 4 pontos aí são as 4 causas da ansiedade, né? Que é ameaça, conflito, medo e necessidades. O que a gente pode aplicar bem simples desse breve estudo? Nossos sonhos e necessidades não devem competir com a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É bem simples essa aplicação, mas muito profunda. Vou repetir: nossos sonhos e necessidades não devem competir com a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. A partir do momento que você bota em competição os seus sonhos, os seus projetos, você não vai caminhar. Os projetos não vão acontecer. E você vai cada vez mais correr atrás para que ele aconteça, porque você está indo pela tua vontade. Agora, quando você coloca o seu projeto, os seus sonhos, tudo dentro da vontade de Deus, se for a sua vontade, Pai, que você prossiga, confirme no meu coração, testifique, mostre, Ele vai fazer. E Ele vai abençoar. Se não for, é melhor recuar. É melhor aceitar, porque Ele tem o melhor para você, para mim, para todos nós. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco dos efeitos da ansiedade. O que ela faz em nós? Se a gente não descansar no Senhor, se a gente não ter o equilíbrio, quem vai dar esse equilíbrio é só o Espírito Santo, diante do dia a dia, das turbulências do dia, das tribulações, das provações, né, de todo esse conjunto. Lembra que acima de tudo isso aqui está Deus, está Jesus Cristo. Então, se a gente estiver no temor, o entendimento vai ser macro. O entendimento sendo macro, fica fácil a gente conduzir essas provações, tribulações, desafios. E aí a gente vai o quê? Clamar, pedir para o Senhor, e Ele vai mostrando, e a gente consegue sair das nossas tempestades, abençoando, sendo pedras vivas. Por isso que para isso a gente tem que aumentar o temor. Aumentar o temor é aumentar a fé, né? É um conjunto. Então, se a gente não praticar, ficar firme nisso, o que vai acontecer no corpo da gente? Tem várias reações. Vamos na primeira reação. Que são o quê? As reações físicas. O que são as reações físicas do corpo?
dores de cabeça, alergia na pele, nas costas, insônia, gastrite, úlceras e etc. Tem vários sintomas aí. Depois nós temos reações psicológicas, anulação da criatividade, originalidade, alteração de humor, perturbações de pensamento, aqueles cruzamentos esquisitos, né? Na memória, além da fuga da realidade, pânico, transferência, né, de responsabilidade, que mais? Busca de soluções pelo uso de drogas ou remédios, que é tudo em vão, um vazio sobre vazio, nada preenche essas lacunas, é só o Espírito Santo, Jesus Cristo. Outras reações espirituais. A ansiedade pode motivar-nos a buscar a ajuda de Deus. A ansiedade. Sim. Por outro lado, a ansiedade pode afastar-nos de Deus. No caso de afastar-nos de Deus, nunca nos fortalecerá para enfrentarmos o amanhã. Apenas nos enfraquece para o dia de hoje. Então, se atentar. A ansiedade, ela pode trazer você para mais perto de Deus, que você vai deixar Deus trabalhar a sua vida, você vai realmente entregar de todo o coração para Ele, aí Ele vai te moldar, Ele vai te encher, Ele vai te curar, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar certeza do porvir, Ele vai te dar o renovo, a restauração. E também tem outro lado, que se você deixar se afastar por essa provação que veio, vamos dizer assim, ou por algum problema mais grave no dia, você baqueou, a ansiedade entrou e você se afastou de Deus, aí a situação fica crítica, porque vai te enfraquecer. Então nós temos o quê? Chegou as turbulências com Cristo. No meio da turbulência com Cristo, a vitória veio, continua com Cristo. É sempre aqui, ó, decolando. Nada de declinar. É sempre ascensão. Firme e forte. Por isso a gente tem que aumentar a fé, buscar, meditar, orar e deixar Ele aquebrantar nosso coração. Deixar Ele polir. Ele ir lapidando, moldando. Mesmo que a gente chore noites e noites. Mas depois vem o quê? A vitória. Vamos continuar aqui. Como prevenir e controlar a ansiedade? Filipenses capítulo 4, de 4 a 9. Acompanhem comigo. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repitam, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vou ler novamente. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Então, essa alegria verdadeira, somente o cristão pode se alegrar. Sempre no Senhor. Por quê? Porque ele pode olhar, não apenas as circunstâncias, mas pode olhar para as promessas de Jesus. Nós temos circunstância adversa, o dia não está fácil, mas nós temos a promessa que Cristo é por nós, que Cristo, Ele é a pedra, Ele é a verdadeira razão, Ele é a água sem fim, água pura, limpa, transparente, água que dá sustento nessas tribulações. Então a circunstância, ela torna-se pequena na realidade. Se a gente tiver com o temor em alta. Se não tiver com o temor em alta, a circunstância ela vai ser maior. Ela vai dar medo. E de repente vai dar pavor. E se cair para o lado do pavor, você perde o raciocínio. Com medo, o medo ainda é racional.
Então, quer dizer, o medo é uma coisa natural, a gente viu os exemplos atrás, né? Até serve como precaução, né? Que é aquele exemplo que eu dei de atravessar a rua. O medo de ser atropelado. Mas, independente das circunstâncias, com Cristo, a diferença é gigante. Então, vale a pena a gente se aprofundar no Senhor. Outro, Filipenses capítulo 4, versículo 5, vou ler novamente. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Palavra de Deus. Quer dizer, vida frutífera. O cristão, por meio de sua vida de fé e esperança, transmite vida a outros. A gente precisa fazer. A gente precisa passar a imagem semelhante do Senhor para as pessoas, principalmente para os descrentes, para aquele que ainda não crê. Eles veem que existe um reino, ele se aproxima e estaremos todos juntos pela fé em Cristo. Por ele aceitar Jesus aqui, com os olhos abertos. Então, através de quem que é transmitida a palavra, o Evangelho, as boas novas? Através de você, através de mim. Então, isso tem que estar no nosso DNA, tem que estar no nosso cerne. Essa disposição de iluminar através de Cristo Jesus. Outro ponto, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Acompanhe comigo. Vou ler novamente. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, oração precisa. Em momentos de preocupação, a solução não é reclamar, e sim clamar. Vocês concordam? Se a gente ficar reclamando, a gente não vai andar. Não tem cabimento. Vamos parar para pensar. Reclamando, resmungando, murmurando, nós somos limitados. A gente não entende por que o não veio. Se o não veio, é porque Deus tem o melhor para você, para mim. É mais fácil a gente ceder. Ceder, falar, Senhor, mexe. Obrigado por isso que está acontecendo, por esse não. Eu louvo, te glorifico. Por quê? Porque a gente está entendendo o plano, estamos entrando e estamos sendo obedientes no não dele. E você pode saber que lá na frente vai vir um sim, de uma outra maneira. Ele quer o coração. Ele quer a nossa obediência. Vamos continuar aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Novamente, vamos ler de novo. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esperança viva. O cristão não espera ter paz para crer, mas tem paz porque crê. Vou repetir. O cristão não espera ter paz para crer, mas tem paz porque crê. Olha isso. Eu vou ter paz, aí eu vou crer. Você vai ficar sentado esperando porque não vai ter isso aí. Agora, tem paz porque crê, aí já muda tudo. Você crê no Filho de Deus, em Cristo Jesus, no olho do furacão, a paz vem em segundos, às vezes demora, mas ele te sustenta. Outro ponto, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Pensamentos positivos, né, moçada, né, amados? É quando nossa mente pensa em tudo o que é verdadeiro, puro, né, justo, amável, bom, excelente e digno de louvor. Numa mente assim, não há espaço para ansiedade. E o Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele fala assim, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Comportamento piedoso, ele está querendo dizer nesse versículo. A maior preocupação, ansiedade do cristão não deve ser apenas falar dos ensinos de Cristo, mas viver os ensinamentos de Cristo. Aí que está. Viver os ensinamentos de Cristo. Então nós falamos de como prevenir e controlar a ansiedade, né? Esses versículos aqui maravilhosos, com o Espírito Santo nos dando recado para os nossos corações. Agora vamos entrar em outro ponto. Lute contra a ansiedade. Como é que eu luto contra a ansiedade? Confiança em Deus. Quando a fé acaba, a ansiedade tem início.
Mas quando a fé tem início, a ansiedade acaba. Portanto, amados, mesmo não sabendo o que espera no futuro, você deve confiar naquele que controla o futuro. Quem controla o futuro? Deus Todo-Poderoso. Como é que ele controla o futuro? O que a gente tem que ter diante de tudo isso? Coragem para enfrentar a ansiedade. Vamos lembrar que ter coragem não significa não ter medo, né? Vamos lembrar disso. Coragem não significa não ter medo, mas seguir em frente apesar do medo, com confiança e obediência. Identifique as causas que produzem ansiedade e preocupação. Precisamos identificar. Admita os temores, inseguranças, conflitos, preocupações quando surgirem, porque vai surgir. Fale sobre as mesmas com alguém, uma pessoa, um amigo cristão de confiança, um pastor, seu líder, pais, pessoas que são cristãs verdadeiras. Não pode abrir seu coração para quem não tem entendimento, que aí fica difícil. Aí você não vai ter, talvez, a resposta que seu coração precisa, aquele conselho genuíno. Então busque a ajuda de Deus. Ore, se necessário, confesse os seus pecados escondidos. Às vezes está com pecado e você não quer abrir mão dele, então você precisa confessar ele, né? Medos, conflitos, avalie periodicamente suas prioridades, sonhos. Qual que é o seu sonho? Seu sonho está batendo com a vontade de Deus? E o uso do tempo. A ansiedade tira as forças de hoje e enfraquece a fé. Assim como o perfeito amor lança fora o medo, pela verdadeira fé, lance fora a ansiedade. Como é que eu tiro a ansiedade? Aumenta a sua fé. A ansiedade vai embora. Todas aquelas crises, aquelas coisas que está tendo mentalmente, psicologicamente, fisicamente, ela começa a ser diluída. Porque você está aumentando a tua fé e aí, a hora que você vê, você está sendo totalmente restaurado. Ela está indo embora. Então concentre a sua energia e tempo olhando para Deus e não para os problemas. Pintou os problemas no dia a dia? Vai aparecer? Vai. Vamos olhar para a cruz. Nossa, não tem saída. Olha para a cruz e clame. Tem saída sim. Para nós, com olhar limitado, não temos saída. Lembra do Pedro nas águas? O Senhor falou, vem até a mim. Ele olhando para o Senhor, ele foi bem demais. Ele tirou o olho do Senhor, ele viu as circunstâncias ao redor dele, acabou Pedro. Estava se afogando. Aí foi e tirou Pedro da água. Então nós temos que focar na cruz. Independente da tua tempestade, das suas lutas, dos seus desafios, clame que o Senhor venha com a providência. E agora vamos já chegando à conclusão. O antídoto para o medo é o amor de Deus. Não tem outro. Antes de Adão pecar, não havia nada a temer. Ele estava em plena comunhão com Deus, não havia preocupações, inveja, brigas ou conflitos. Alimentavam-se de uma horta na qual não havia ervas daninhas, e seus empregos eram seguros e significantes. Mas quando o pecado entrou no Éden, trouxe com ele a desordem, incertezas, relacionamentos quebrados, ansiedade, medo e morte. Jesus enfrentou todos os nossos medos na cruz, lembrem disso. Para nos dar o quê? A vida eterna. Para o quê? Para aqueles que creem. Hoje Ele quer trazer paz e segurança ao seu coração. Mas a porta do medo só tem maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abri-la. Quando você estiver pronto para abrir a porta e entregar a chave a Jesus, Ele estará esperando. Não demore para tomar essa decisão. E aqui a gente termina mais um tema que foi medo e ansiedade. Que Deus nos ajude, te fortaleça, aumente a tua fé, a perseverança, a intimidade, o temor, a santidade a todo tempo. Priorize a Cristo e pergunte para Ele, a cada passo que você for dar, moçada, amados, pergunte para Ele se é da vontade dEle você dá continuidade na tua caminhada, no teu projeto, no teu sonho.
você vai ser muito mais bem sucedido fazendo essa pergunta para ele. Amém? Fiquem com Deus. Abraço. Até o próximo domingo.